Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela perseverança que Ele derrama sobre as nossas vidas. Estamos meditando dentro do livro de Amós. Deixa aberto aí Amós capítulo 3. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. A pergunta é: por que Deus nos pune? Uma das grandes questões do cristianismo é essa: por que nós recebemos o mal de Deus, mesmo que para Ele seja o seu bom? Nós agimos à revelia. O que é agir à revelia? É você não fazer nada. Então, se alguém te intimar para algum processo, você tem toda capacidade ou possibilidade de você se defender. Mas você pode simplesmente deixar para lá. Isso acontece com enfermidades, pessoas que têm um câncer detectado, ou você percebe que o seu negócio não vai bem, e se você não fizer nada, você está deixando a coisa correr à revelia. O problema é que a fatura chega. E quando o resultado chega, nós ficamos espantados, indignados. Queremos que as coisas resolvam-se de uma melhor maneira possível sem que nós façamos nada, e isso não existe. Deus tem uma visão de futuro muito maior que nós, e sempre tem em mente o cumprimento da sua vontade e, em consequência, o nosso bem maior. O foco de Deus é a tua salvação. Dentro da relação dele conosco, a esperança dele, o desejo dele, a vontade dele é a nossa salvação. Mas quando decidimos fazer as coisas segundo o nosso próprio coração, as consequências certamente virão. E o resultado, via de regra, ele é amargo. O nosso manual e guia, deixado pelo nosso mestre, é a palavra. Que possamos com zelo e dedicação buscar a sabedoria, o conhecimento, enquanto se pode achar, porque Jesus está voltando. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Amós capítulo 3, verso 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Palavras do Senhor. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua palavra que mais uma vez vem aos nossos ouvidos. Pedimos que o teu Espírito nos dê entendimento, que seja aplicado ao nosso coração na tua medida, segundo a tua vontade. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título: temor do Senhor na obediência. Só para você entender o contexto, eu fiz um breve resumo que diz assim: no Oriente Próximo, onde estava acontecendo aquilo, era comum se acreditar
que todos os acontecimentos estavam relacionados com as suas causas, que é algo que nós falamos na semana passada. Se uma cidade era destruída por um inimigo, significava que os deuses estavam irados. Vira e mexe, a gente vê um desenho na televisão, ou via pelo menos, né? Em que quando se queria acalmar o vulcão que estava em erupção, se jogava uma jovem virgem, como se aquilo viesse a acalmar aquele espírito que controlava o vulcão. Registros babilônicos indicam que todo acontecimento era importante para eles. O formato da fumaça subindo podia prever o futuro. O comportamento dos animais selvagens identificava uma boa ou má sorte. A aparição de estrelas e o formato da lua afetavam o destino de uma pessoa ou o dia que ela nascia. Israel também procurava e via relações de causa e efeito entre todos os acontecimentos. Deus não era uma abstração teológica, um ser longínquo. Ele era alguém que tinha participação, que tinha contato, que tinha poder na história e nos acontecimentos, sejam eles naturais e humanos. Os teus caminhos, eles são regidos pelo Senhor. Ponto. Isso é uma verdade que a Bíblia nos remete desde Gênesis a Apocalipse. Então as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. Deus, ele continua sendo Emanuel e continua sendo presente na minha vida e na sua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não dê atenção porque ele fala, mesmo que você ache que você é o sabichão. À medida que as pessoas adquirem segurança financeira, aceitação social, posições importantes, independência política e mais prazer, a sua necessidade de depender de Deus tende a desaparecer. Quando você acha que você está bem, cuide-se para que você não caia. Aquele que está em pé, cuide para que permaneça em pé. Então o Senhor, ele nos dá vários alertas nas Escrituras, porque as nossas vidas, elas têm altos e baixos. Mas uma coisa não pode mudar no nosso coração, é o nosso senso de reverência e entendimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. O momento que nós estamos vivendo é um momento ou preparado por Deus ou permitido por Ele. A gente vê a condição de Romanos, em que as pessoas, elas são entregues ao seu próprio coração. Deus, ele fala, vá por esse caminho. E você fala, não, eu quero ir por esse. Ele falou, então vai. E aí Deus, ele pega e despeja a ira dele, para que a pessoa, ela possa entender que aquele caminho é errado. E se a pessoa, ela tem o coração endurecido, Deus endurece mais ainda. Até que você entenda que você tem que seguir os caminhos que ele ordena, não os caminhos que você deseja. A manutenção da posição social e política pode substituir logo as implicações teológicas da verdadeira fé. Você pode ser um religioso. Você pode vir à igreja, pode devolver o seu dízimo, sua oferta, você pode ter um ministério, mas como está o seu relacionamento com o Senhor? Essa é a grande pergunta. Apesar de saber-se que todo efeito tem uma causa, o lapso de tempo entre o ato e o seu efeito pode ser enganoso, levando alguns a esquecerem essa lei fundamental da vida. Ou seja, pode ser que o que você está vivendo hoje é consequência de um ato lá do passado. E muitos de vocês não gostam quando eu falo, é consequência do seu pecado. Poxa, mas o pecado foi há 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos e continua tendo consequência? Continua tendo consequência. Não foi resolvido, não foi fechado o ciclo. Talvez você não tenha aprendido com isso ainda. Talvez você tenha que gemer um pouco mais. Sempre entendendo que Deus, ele é aquele que controla todas as coisas e ele tem a justa medida. Ele sabe até quando ele tem que apertar e arrochar você, para que você entenda que aquele caminho, aquela decisão que você tomou, ela não pode voltar a ocorrer mais. Traições, más decisões, são coisas que influenciam a vida inteira. Por isso que eu tento ser muito zeloso em relação a matrimônio, porque uma decisão errada vai poder dar um problema para o resto da vida. E não adianta você simplesmente falar assim, não quero mais. Agora não estou mais com vontade. Você vai arrastar uma coisa pior ainda quando você constituir o seu segundo matrimônio ou o seu terceiro, o que quer que seja. Estava com um americano, estava acompanhando, estava tendo uma palestra aqui em Brasília, de um curso que nós estávamos ministrando, e um dia eu fiquei com ele, fiquei conversando com ele, e ele estava contando a vida dele.
em que ele era um cristão e ele casou a primeira, a mulher dele morreu de câncer, aí ele casou com a segunda, ficou casado 3 semanas, ele casou com a terceira, divorciou. Não vai resolver. Não resolve. Nós temos que fazer como o povo de Israel. Quando a luta vem, você tem que parar diante de Deus e falar: Senhor, me mostra que caminho que eu tenho que seguir, o que fazer. Não adianta querer fugir. Não adianta querer ir para outra cidade, outro estado, mudar de casamento, de trabalho. Não adianta. Porque aquela lei, aquela ordenança de Deus, ela vai te perseguir aonde você estiver, até que você decida conforme Ele quer. Apesar de saberes que todo efeito tem uma causa, o lapso de tempo entre o seu pecado e a consequência, às vezes, nos confunde e acha que é um outro motivo. O conceito que uma pessoa tem de responsabilidade diante de Deus e do seu próximo começa a ficar cada vez mais distorcido, pois Deus, ele não afeta mais aquilo que você acha ou que você pensa. Seu coração endurece e aí as coisas parecem que não têm fim. Temor do Senhor na obediência. Você não é chamado a obedecer para receber coisas. Você não é chamado a obedecer simplesmente para cumprir algo, mas tem que haver uma coisa atrelada à sua obediência que chama-se temor. Temor não é medo. Temor é muito mais ligado ao respeito, à reverência, a você saber que você tem um Deus que está de olho em você em todos os momentos. Amós 3, 4 e 5 diz: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Parecem textos estranhos. Parece que o profeta ele deu uma perdida no discurso dele, mas tudo tem uma direção. Os 2 parágrafos, 3, 4 e 5, e os 6, 7, 8, são a resposta do próprio profeta à pergunta do protesto do ouvinte. Que autoridade você tem para falar isso para mim? As pessoas estavam questionando: quem é você para falar isso para mim ou me chamar a atenção em relação a isso? Apesar do foco do povo ser o profeta, a ênfase da discussão não se encontra sobre a autoridade do mensageiro, mas se a mensagem é verdadeira ou falsa. Quando eu falar algo para você, por mais que isso seja incômodo a você, medite. Se vier de Deus, receba. Se não for de Deus, você descarta. E se eu começar a falar muita coisa fora do que é, vai procurar um lugar direito para você ouvir a palavra. Porque a palavra, ela tem que fluir naturalmente. E as pessoas, elas têm que ouvir aquelas repreensões, por mais que algumas vezes sejam amargas, você tem que entender e tem que tentar absorver o que Deus está querendo falar. O povo rejeitou a profecia de castigo que foi lançada pelo próprio Deus. Muitas vezes você fica se debatendo contra a situação que você está vivendo, sendo que é o próprio Deus que está por trás disso aí. E você tem que procurar entender, porque se você quiser resolver com a sua força, você não resolve. E eu sinto lhe dizer que Deus não está nem aí. Ele vai esperar que você se alinhe com Ele. A mensagem é defendida pelo profeta, pois tem uma causa. Ela foi dada pelo próprio Deus. E pelo fato de ter sido dada para trazer um resultado, gerar temor no Senhor, nas pessoas. Você só vive uma vida de pecado se você não tem temor no coração. Eu sempre dou esse exemplo de um cara que está ouvindo um funk, com aquelas músicas pornográficas, e eu fico imaginando, será que o cara ouve essa música com a mãe dele no carro? Será que aquilo que você faz fora da igreja é digno de se falar na igreja? Se eu fosse chamado para vir aqui na frente, você falaria as suas ações, reações e pensamentos do que você fez nessa semana? Cada uma das ideias é construída em torno das relações de causa e efeito. Esse texto demonstra de modo claro que as profecias de castigo foram enviadas por Deus como advertência de um perigo que deve ter como resultado uma reação de temor no meio do povo. Advertência. Quem avisa, amigo é. O Senhor, Ele sempre avisa. Ele avisa uma vez, Ele avisa a segunda, até que chega um momento que não é mais momento de avisar. Deus, Ele mandou profetas continuamente. A partir de Moisés,
Moisés em diante foram profetas vindo, exortando o povo a ter uma vida, passou por Josué, passou pelos profetas, e aí cai em Ezequiel no cume do cativeiro babilônico, e quando aquele homem começa a chamar a atenção, aquele povo fala assim, não, a culpa não é nossa, a culpa é dos nossos pais, eles pecaram e nós que estamos pagando, e o Ezequiel fala, negativo, a culpa é de vocês. Andarão dois juntos, se não houver com eles acordo? Qual é a causa dessa unidade? Por que as pessoas andam juntas? Por que eu contraí com a Rosângela 21 anos de casamento? Primeiramente, se traz a afirmação que a relação é descrita entre Deus e Israel. Mas eu posso trazer isso para a minha vida e com a Rosângela, Nicolas de Aisla e etc. A gente pode olhar para isso, o que é que nos uniu? O que faz com que a gente continue caminhando e nós não sejamos mais uma estatística de divórcio aí no mundo? A pergunta ela é retórica, porque ela mesma se responde. A pergunta retórica é formada de maneira que o ouvinte imediatamente chegue a uma resposta, necessariamente, nesse caso, negativa. Você começa a fazer perguntas para que você possa começar a meditar e você já sabe a resposta, porque ela é lógica. A relação de andar juntos não é uma associação feita ao acaso. Felipe não estava andando na rua e falou assim, olha, eu vou casar, eu encontrei Rayane e eu vou casar com ela. Não funciona assim. Não é uma coisa ao acaso. Mas um estado de unidade contínua, compromisso e obediência. Eu tenho um compromisso com Rosângela. Nicolas tem um compromisso com Aisla. O Alice tem um compromisso com Ingrid. E aí nós temos o contexto da obediência, da submissão, todo o contexto que rege um matrimônio, que ele é muito mais simples do que colocar uma aliança no dedo, ou você organizar uma festa bonita e comprar um vestido, simplesmente porque você acha que tem que ter uma franja aqui, tem que ter um bibelô aqui, tem que ter não sei o quê, é muito mais complexo que isso. Aqueles que andam juntos continuamente o fazem por causa da unidade, e não apenas como se fosse um compromisso marcado. O profeta argumenta que havia uma causa original para o relacionamento com Deus, que aquelas pessoas tinham marcado no coração a condição de eleição do povo de Israel como povo de Deus, o êxodo marcando toda a proteção de Deus, aquele sinal da coluna de fogo, a coluna de nuvem, mostrando realmente a presença de Deus junto com aqueles homens. Mas a continuidade desse relacionamento não é garantida apenas porque em algum momento você conheceu, você tem responsabilidades. Eu tenho responsabilidades com você, tenho responsabilidade com a minha família. As responsabilidades, elas simplesmente atestam aonde está o seu coração. O que é importante para você? Falava com uma pessoa hoje e falei assim, hoje é dia de Santa Ceia. A menos que seja uma coisa extremamente importante, você tem que estar presente. Infelizmente, não é tão importante assim. Não se tem um entendimento da importância da Santa Ceia. A importância de você fazer o renovo da sua aliança com o Senhor. Cada dia que você vem na casa do Senhor, ele tem exatamente essa pegada. Você novamente ser cheio da presença do Senhor e você poder conseguir caminhar mais uma semana. Qual a causa dos avisos de destruição? Por que Deus avisa? Ele não simplesmente vem, pau! Ele avisa. Se o entendimento e a obediência são as causas dessa unidade, qual a causa da destruição? Amós não aborda esse assunto diretamente, mas ele começa a fazer através de uma série de comparações e analogias tiradas da natureza, às vezes confusas. Mas quando Amós ele começa a citar os exemplos, aqueles homens eles entendiam, porque o contexto dos exemplos é o contexto do que você vive. Se a gente fosse gerar uma série de pregações aqui, provavelmente os exemplos eles girariam em torno do assunto das flores, ou de arranjos, ou qualquer coisa desse tipo, para que você pudesse fazer a relação de um exemplo que a Bíblia está dando exatamente com essa condição do que você vive. A primeira ilustração investiga a causa das advertências, usando a causa do rugir de um leão, que é o sinal de que ele saiu do esconderijo no bosque e está prestes a agarrar a sua presa. Ele vem falando desse leão rugindo. Ele alerta, eu estou indo caçar. Ele não sai sem voltar com alguma coisa. Seria possível um leão rugir e não ter a intenção de matar a sua presa?
As respostas às perguntas, elas eram óbvias para os ouvintes, até mesmo para aqueles que não eram pastores, como Amós o era. O leão vai sair, vai rugir e não vai querer matar ninguém. A armadilha vai estar armada lá e não vai pegar nada. E se a pessoa, o ser pisar lá dentro da armadilha, ele não vai ficar preso? Qual a causa dessa destruição? Os exemplos nesse versículo são desenvolvidos em torno da prática de se capturar animais através de uso de armadilhas. É exatamente o que Amós está fazendo. Ele está armando o laço. Ele já mostrou de uma figura direta, ele já mostrou exemplos, e as pessoas continuam não querendo entender. Então ele está mostrando, ele está criando realmente um contexto para que aquelas pessoas, elas, por si próprias, elas entendam o que está sendo falado. Um laço não se levanta da terra se não houver nada dentro dele. Quando você vê ou escuta certos sinais, sabe que algo está sendo apanhado. Amós aplica este princípio a Israel como exemplo do que pode acontecer sem o arrependimento, ou a falta de temor. Como você tem lidado com as exortações diretas do Senhor para a sua vida? Os alertas, eles têm sido dados semana após semana. E muitos de vocês continuam parados, achando, como diz na letra do hino, deitado em berço esplêndido, como se tivesse tudo certo. Como se nada viesse a afetar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e você está enganado. As coisas, elas vêm muito rápido. E quando acontecem, você tem que lidar com o que você já plantou. Amós aplica esse princípio a Israel como exemplos do que pode acontecer sem o arrependimento. O pássaro é identificado com Israel e o laço com o pecado. As perguntas retóricas permitem que o ouvinte dê suas próprias respostas ao invés de ouvir outra pessoa, o que é certo. Isso é apenas uma estratégia de Amós, porque a palavra sai da boca daquelas pessoas. Eles olharam para as nações, julgaram as nações, falaram que o modo de Deus agir é este, e aí eles começando a entender que tudo está acontecendo com eles, porque Deus age da mesma maneira com os filhos e com os não filhos. As consequências são diferentes, mas a ação de Deus é a mesma. Ele não faz acepção de pessoas. Também oferecem ao orador a oportunidade de predeterminar as respostas que provavelmente serão dadas por seus ouvintes. E algumas vezes eu faço algumas perguntas para vocês que eu já sei a resposta. Eu estou simplesmente direcionando você para um raciocínio, para um pensamento. Para que você não ache que é eu que estou falando, é você que está falando. É uma estratégia, uma forma. Jogadores de xadrez fazem isso. Eles fazem essas estratégias, essas técnicas, simplesmente para que a pessoa ela entre num caminho que não tem mais volta. Amós 3, 6, 7, 8. Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É muito específico essas duas frases. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Olha o raciocínio circular, de novo, que eu falei pela manhã. Ele vem trazendo a condição do problema, do alerta, a salvação do arrependimento através do alerta do profeta, mas se você não fizer nada, você vai ser pego. Você vai cair no laço. O leão ele vai te pegar. As causas de Deus e seus efeitos. O fluxo do pensamento do profeta, no verso 5, 3, 4 e 5, ele é interrompido porque ele começa a estabelecer uma conclusão. O versículo 6 é uma pergunta. O versículo 7 é uma declaração. O verso 8 contém duas declarações e duas perguntas. Ao usar essas formas, Amós atrai os ouvintes para sua armadilha de discurso, porque ele está mostrando tudo que ele está falando tem um contexto lógico, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que saiu da cabeça dele. Cada advertência que Amós fala, ele tem como objetivo causar um tipo de temor. Qualquer um que tenha vivido dentro de uma cidade murada naquela época, ele vai entender que quando se toca uma trombeta, ele está fazendo um alerta de que algo vai acontecer. E aí eu já lembro diretamente aquelas filmes de Segunda Guerra Mundial, em que as cidades elas estão ali naquela expectativa, será que a Alemanha vai invadir? Não vai? Daqui a pouco toca aquele e aquele pessoal começa a ficar preocupado, começa a correr, entrar dentro dos abrigos. Isso acontece nos Estados Unidos também. Alerta de furacão. Quando tem um alerta, larga tudo.
Quando você pega o avião, ele fala: se algum pane, algum problema tiver, saia sozinho, não fica se preocupando com mala, com nada. Esse alerta que ele está falando aqui. Tocará o trombeta e as pessoas elas não vão ficar assustadas, não vão ficar alertas, não vão ficar preocupadas. Quando a trombeta soava, o povo dava atenção, advertência e temia por sua própria vida. E é exatamente o que nós estamos fazendo domingo após domingo. A palavra de Deus é um alerta, é uma trombeta avisando para você que Ele está voltando e você tem que se alinhar ao que Ele quer que você faça, porque senão você fica e não tem uma outra saída, não vai ter uma segunda chamada, é uma chamada só. E aí eu sou obrigado a morder a minha língua em relação ao Nicolas, porque a gente sempre ficava brincando que depois que o Joaquim chegasse atrasado, nascesse, né? Ele ia chegar atrasado. E eu de manhã olhei e falei assim, ele chegou adiantado. Eu falei assim, vamos ver se ele faz isso de novo. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. Parabéns, entendeu? Porque espero que você perdure essa situação em que ele, tendo um filho pequeno, ele continua se programando, se ajeitando e chegando no horário. Os alertas são dados, o que você faz com eles, aí é com você. Um desastre causado por Deus, as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida são causadas por Deus. Não é o diabo. Não é a luta política. O que está tudo acontecendo, inclusive aquela abominação na abertura da Copa do Mundo, plano de Deus. Olimpíadas, obrigado. Plano de Deus. Não, é o diabo se levantando. E daí? Deus, ele é aquele Deus que se ele quiser, ele manda um raio, ele acaba tudo, não tem essa conversa. Ele está permitindo. Ou está ordenando, como foi o caso de Cristo diante de Pilatos. E a gente fica achando que não é o diabo, é porque não sei o que. Não, é a ação de Deus, é o que ele está falando aqui. Será que tem como se invadir uma cidade sem que Deus o permita? A segunda metade do versículo dá a razão pela qual a cidade é capturada. Assim como o motivo maior de um animal ser capturado é a existência de uma armadilha, assim também a causa maior de um desastre, qualquer que seja, ele é Deus. Doenças, enfermidades. Deus, ele tem um plano para todas as coisas, nós não entendemos. Acompanhei lá a aflição da Ingrid com a titia dela, com uma enfermidade, a mamãe dela foi, voltou. Deus no controle de todas as coisas. Com certeza, ninguém quer que alguém passe por esse tipo de sabor, mas é Deus que está no controle. Talvez nós quiséssemos, que não é o caso, mas quiséssemos que os nossos entes queridos vivessem 200 anos e não morressem nunca, mas isso é simplesmente uma atitude egoísta da nossa parte, que a gente prefere que a pessoa sofra, mas esteja presente, como é o nosso coração. Mesmo diante da morte, a gente está preocupado com o nosso bem-estar, não com o bem-estar dos outros. Amós já mostrou que o Deus que elege e abençoa é também o Deus que castiga. Que outra causa poderia produzir tais resultados? À luz do anúncio de julgamento feito pelo profeta, as implicações desse discurso começam a se formar. Esse versículo é o que faz a armadilha se fechar e serve de prenúncio para o auge final. Deus está no controle e vai destruir tudo. Deus levanta profetas a advertirem sobre o desastre. Você tem ouvido a palavra de Deus? Eu vejo vocês postando lá mensagenzinhas, algumas delas pré-fabricadas, colocam lá um textinho e tal. Espero que você esteja lendo aquilo ou escrevendo aquilo, postando aquilo, mas você tente pelo menos meditar naquilo antes de você colocar realmente. Não se seja simplesmente uma postagem à revelia, porque quando você coloca uma coisa como essa, você saiba que Deus ele vai medir o teu entendimento, o teu conhecimento a partir daquilo que você está pondo. Então você tem que buscar de alguma maneira tentar viver aquilo que está acontecendo. E ele avisa, e ele avisa, e ele avisa através dos seus profetas. E não é um homem específico com uma barba e uma capa toda rasgada, não. São pessoas normais como eu e você. Você pode ouvir um alerta de um profeta através de uma música pagã. Você pode ouvir o alerta através de pessoas ungidas ou não. Todo o tempo nós recebemos essas mensagens e o que nós temos feito com isso? Esses planos não foram mantidos em segredo, mas pela graça de Deus são comunicados a Deus com o propósito que é a instituição do temor. Você vai agir, você pensa antes de fazer. Antes de você tomar uma decisão, você fala, quais são as possíveis consequências? Eu não vou fazer isso de qualquer jeito.
A revelação da decisão de Deus a um profeta não limita a liberdade soberana de Deus de voltar atrás. E não é arrependimento. Ele decide, se a pessoa ela se arrepender, ele pode decidir mudar o comportamento. A gente já leu, já meditou a respeito do rei Ezequias, em que naquele momento em que ele se arrepende, o profeta volta e fala: olha, Deus te deu mais 15 anos. Deus tem vários caminhos, nós não os conhecemos. Nós temos que buscar nos amoldar a Ele para tentar viver dentro dessas perspectivas aí que Deus talvez te dê um pouco mais, ou Ele te livre de alguma coisa, simplesmente porque você decidiu ser obediente. Mais adiante, o pedido que o profeta faz: buscai o bem e não o mal. Busque o bem. Faça o bem. Eu tenho falado, dê uma pausa nisso, mas lembre-se de fazer o bem às pessoas. Olhe para a tua situação e pense nas pessoas, em alimento. Falei hoje pela manhã. O que você tem feito em prol do próximo? Dentro da sua possibilidade. Não é dinheiro para a igreja. O que você tem feito com as pessoas na rua? Os efeitos da advertência de Deus. Primeiro deles, é o que é para você nessa noite. O povo deve temer. Metade da discussão já tinha sido feita. Os ouvintes sabiam que o castigo tinha sido anunciado. E é uma advertência daquilo que Deus irá fazer. Eu estou avisando. Se você não alinhar a sua vida, o pau vai comer. E quando o pau comer, não adianta você ficar tristinho, chateado, não. Consequência do seu pecado. Você precisa resolver. Ao longo desse processo, Amós integra imagens anteriores, ampliando a situação atual dos seres humanos. O ataque de um leão torna-se uma realidade e ouve-se o alerta da trombeta mais uma vez. Mais uma vez. A palavra de Deus é a advertência e Deus é o próprio leão. Uma vez que ele rugiu, ele está prestes a destruir. Você vai esperar o quê? Você vai esperar que Deus ele machuque, ele vai permitir esperar que ele ceife algum bem seu, a vida de um familiar, alguma coisa, para que você realmente possa se posicionar? É possível ao ser humano não temer o chamado de Deus ou o clamor do Senhor? Que outros resultados essa advertência pode trazer? Mudança de comportamento é uma delas. Temos que mudar o jeito de agir. Amanhã você vai ter a oportunidade de aplicar alguma coisa da palavra na sua vida, através de entes queridos, familiares ou de pessoas próximas. A função minha, a função nossa é avisar. O profeta ele deve avisar para estimular uma reação. Amós identifica a origem da sua mensagem. Quando você falar, fale em nome de Deus. Mas cuidado com a palavra que você fala. Desperte a atenção das pessoas para essa voz de Deus que clama continuamente que Jesus está voltando. O contexto deixa implícito que esse temor é um estremecimento diante do poder absoluto de Deus, que determina o destino de cada pessoa. A esta altura, Amós está chamando o povo para que tome o primeiro passo. O que Deus quer que você dê o primeiro passo. Pastor, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo me arrepender. Comece a clamar ao Senhor, comece a declarar, principalmente com a sua boca. Se você não consegue estender a mão total para uma pessoa, ajude com um pouquinho só. Seja anônimo das coisas, mas faça. Nós temos buscado encher essa caixa aqui, mas está difícil. Nós temos que ter na nossa mente que da mesma maneira que eu tenho que ter um tempo de sono, eu tenho que trabalhar, eu também tenho que abençoar vidas. Então a nossa caixa aqui, ela poderia estar mais cheia. Tenho certeza que você foi mais abençoado do que o que você abençoou. Tenho certeza. Tenho certeza que não faltou para você e você simplesmente tirou uma pequena porção. Não estou aqui para medir o que você entregou ou o que você não entregou, mas é apenas uma forma de você demonstrar a Deus que você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Volto a dizer, não estou falando de você dar dinheiro para a igreja, não. Abençoe vidas. Nós temos tantas pessoas que são carentes, tantas pessoas que precisam dar uma palavra de amor e de carinho. Quantos ficaram sabendo da dificuldade da Ingrid lá com a titia dela e pegaram o telefone, fizeram uma pausa no dia e falaram assim: posso ajudar em alguma coisa? Posso orar com você? São atitudes que não vão gastar nada mais do que 5 minutos do seu tempo.
Algo que a gente tem falado há tanto tempo. Pessoas que você não está vendo aqui hoje. Cadê essas pessoas? Você tem entrado em contato com elas e perguntado: eu estou com saudade de você. Posso fazer alguma coisa para ajudar você a vir à casa do Senhor? Mas não. Você simplesmente se fecha no seu coração, nas suas dificuldades, no que você acha importante, e você simplesmente continua vivendo. Deus é o Deus da nossa provisão, mas também é o Deus do nosso juízo. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, porque a trombeta está soando, Pai. O Senhor tem nos alertado e nós continuamos, Pai querido, andando nos nossos próprios caminhos. Pai querido, age poderosamente nas nossas vidas, para que nós não sejamos encontrados naquele dia como servos maus e fiéis e infiéis. Pai querido, nos corrige, nos traz, Pai querido, ao prumo, para que nós possamos, Pai querido, ser exemplo, ser luz nesta terra. Fluam de dentro de nós, Pai, rios de água viva. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.